Deus. Galerinha? Dia a todos. Eu gravo as aulas, não escrevo nada, cara. Ô, galerinha, negócio é o seguinte. Estou muito feliz de ter voltado desse feriado, bem descansado, cheio de energia para gastar com vocês. E é óbvio que antes da correção da tarefa, eu vou fazer uma revisão sobre aquilo que nós estávamos vendo. Uma matéria, inclusive, muito bonita. A história da lei de atração das massas, também conhecido como a força Quem foi o cara que desenvolveu essa teoria? Newton. Isaac Newton, lá por 1700 mais ou menos, só para te localizar, né? No momento histórico. Ele teve essa sacada, observando a natureza, observando que as leis que regem o movimento dos corpos celestes são as mesmas leis que regem o movimento dos corpos aqui na Terra. Ele foi o primeiro cara a perceber que poderia ser as mesmas regras, né? Que agem nos céus e na Terra. Antes você achava que não, né? Céu é divino, são regras ditadas pelos deuses. Aqui não. Aqui são outras regras, regras terrenas, né? O Newton sacou que não. E fazendo estudos aprofundados, ele conseguiu concluir que duas massas sempre se atraem. Sempre existe uma força de atração entre duas massas, M1 e M2. Essa força, não se esqueça a terceira lei, hein? Para toda ação, a força que a massa 1 faz na 2 é a mesma que a massa 2 faz na massa 1. Poderia chamar de F2,1 e F1,2. Força que 2 faz em 1 e força que 1 faz em 2. O módulo dessa força que 1 faz em 2, que é igual a que 2 faz em 1, ela depende de quê? Quase. Depende da distância entre as massas, distância ao quadrado. Depende do produto das massas e tem um númerozinho para poder deixar igual. Que bonito, constante gravitacional universal. Então, resumindo, a força de atração entre duas massas é igual Gzão, constante gravitacional universal, vezes massa de um planeta multiplicado pela massa do outro, isso tudo dividido pela distância. Então, se eu tenho dois corpos se atraindo e eu dobro a massa de um deles, o que acontece com a força de atração? Dobra. Se eu tenho dois corpos e aumento 4 vezes a massa de um deles, o que ocorre com a força de atração? Quadruplica, parabéns. Eu dobro a massa de um e quadruplico a massa do outro. 2 vezes 4, 8 vezes maior. Bem simples de entender. Se eu pego e dobro a distância, diminui 4 vezes. 4 vezes porque foi elevado ao quadrado. Por isso que a gente diz que a força de atração é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tranquilo? Peguei os corpos e diminuí a distância a terça parte do que era. Terça parte dividir por 3, né? Vai aumentar quantas vezes? 9, porque 3 ao quadrado é 9. Então, revisamos a ideia da lei de atração das massas, ou a força gravitacional. Quando eu vou olhar para um planeta e vou calcular a massa de um objeto que está na superfície desse planeta, a distância entre o planeta, o centro do planeta, e a massa é o próprio raio do planeta. Se eu for jogar na fórmula, a força que o planeta atrai aquela massa vai ficar Gzão, Mzão, Mzinho, R ao quadrado. Porém, este valor que é praticamente constante, a massa de um planeta. Nós vimos que a massa de um planeta aumenta porque tem meteoritos e poeira estelar caindo o tempo inteiro no planeta, mas esse aumento de massa, ele é desprezível. Então dá para dizer que esse valor é um valor fixo, pode ser constante, tudo bem? Essa, como o próprio nome já diz, é uma constante. E isto é o raio do planeta, que também é um valor. Então, já que esses valores são valores constantes para um determinado planeta, eu posso chamar esses valores de G. Certo? E essa força eu chamo de P. Então é importante lembrar que aquela formulazinha tosca, peso igual a M vezes G, ela é oriunda, ela tem origem na lei de atração das massas. E é importante lembrar que o G, que é a aceleração da gravidade, pode ser calculada desta maneira. Ou seja, do que depende a aceleração da gravidade em um planeta?
Do raio do planeta e da massa do planeta. Quanto maior a massa do planeta, maior a sua aceleração da gravidade. Parabéns, na sua superfície, hein? Isso é só para a superfície do planeta. Quanto maior o raio do planeta, menor a aceleração da gravidade. Parece meio esquisito isso, né? Certo? Mas quanto maior for o planeta, mais distante eu estou do centro do planeta, né? Certo? Por isso que a aceleração da gravidade diminui quando o planeta é maior. Porém, pensem comigo, se o planeta aumenta, automaticamente a massa aumenta. E a massa aumenta mais do que o tamanho, por incrível que pareça. Por isso que no final das contas, os planetas maiores têm uma aceleração da gravidade maior que os planetas menores. E isso só porque, ao aumentar, o planeta também aumenta de massa. Certo? Mas eu poderia imaginar dois planetas e fazer com que esse planeta menor tenha mais massa que o maior. Eu posso? Não posso? Pode. É só imaginar um planeta feito de gás, por exemplo, e um planeta feito de ferro fundido. Concorda comigo? Então eu posso ter um planeta maior e mais leve que outro, com menos massa. Tudo bem? Certo? Só para a gente deixar isso claro. Eu também comentei com vocês na última aula que o planeta Terra não é uma esfera perfeita. Que ele é achatado nos polos. Já que ele é achatado nos polos, o raio nos polos é menor que o raio no Equador. Concordam comigo? Ou seja, isso faz com que a gravidade no polo seja maior, porque quanto mais próximo do centro eu estou, maior a gravidade. E tem outro fenômeno que faz com que a gravidade nos polos seja um pouco maior que a gravidade no Equador. Qual é o outro fenômeno? Isso, a rotação da Terra. Aí eu exemplifiquei com aquele brinquedo samba, né? Que quando a gente está brincando naquele brinquedo samba que roda, a gente tende a ser jogado para fora do brinquedo, não é isso? Como a Terra gira, quem está no equador da Terra tende a ser jogado para fora da Terra. E isso faz com que a aceleração mude. Então, só para, não é obrigado a decorar, mas só para a gente ter uma noção, a aceleração nos polos, 9,82 aproximadamente. A gravidade no equador da Terra, 9,75 metros por segundo ao quadrado. E aqui no ensino médio a gente diz que é quanto? É 10, para ficar feliz, né? Para ficar, fica com vontade, amigo. Para ficar feliz, então a gente diz que aqui a gravidade é mais ou menos 10, ou ainda 9,8, certo? Eu não preciso que tu decore quanto é a gravidade em cada local, tá, galera? Eu só preciso que tu saiba por que nos polos a gravidade é maior do que no Equador. Eu quero que tu saiba os dois motivos. Quais são? A rotação e achatamento dos polos, a distância. É isso aí. Show de bola. Aliás, e se eu quiser lançar um satélitezinho para orbitar a Terra? Como é que eu calculo a aceleração da gravidade lá naquela altura? É só somar a altura do satélite no raio da Terra, né? Então a gravidade onde está o satélite ficaria Gzão, M, R mais H, tudo lógico. Ou uma mega revisão, hein? Uma mega revisão daquilo que a gente viu até agora. Então vamos corrigir juntos as tarefas para dar uma avançadinha de nada aí na matéria. Uma bela manhã para aprender física. Ah, estou tão feliz e tão aliviado. Lá no YouTube já estão todas as aulas do ano organizadas na sala de aula virtual. Para quem nunca foi lá no site e tiver curiosidade ou precisar de uma revisão para uma prova, alguma coisa desse tipo, né? Está aqui o endereço do meu canal. E as salas de aula que tem interesse para vocês é um CSC Física e um CSC Matemática. Essas duas salas de aula já estão organizadinhas com todas as aulas, menos essa, óbvio. Certo? Mas já estão lá. Esse feriadão eu organizei tudo então. Certo? Porque eu estava um pouco atrasado com os vídeos. Agora sim, agora vamos lá. Página 11, pedi para resolver toda. Jezebel, hein? Ó, sinto cheiro de prova nessa página. Muito cheiro de prova. Deve ter questões da prova aqui nessa página, sem dúvida. Página 11, questão 1. Um corpo solto próximo à superfície da Terra está sujeito à ação da força gravitacional oriunda da interação Terra-corpo. Ah, legal. Com base nessa afirmação, assinale o que for correto. Ó, tá na hora de começar a aparecer um somatório na nossa prova, para a gente acostumar com a UFSC.
de reação devido à atração gravitacional que a Terra exerce sobre o corpo é a força de natureza gravitacional com que o corpo atrai a Terra. A força de reação à atração que a Terra exerce sobre o corpo. Se a Terra atrai o corpo, se a ação é gravitacional, a reação tem que ser gravitacional, tem que ter a mesma natureza, lembra? Falou tudo certinho, verdade. O campo gravitacional da Terra é representado pelo vetor campo gravitacional G, que pode ser considerado constante quando medido ao nível do mar. Alguém afirma se é verdadeiro ou falso? E aí, no nível do mar, a aceleração da gravidade na Terra é sempre a mesma? Não, porque no polo é menor e não... Ah, é verdade, no polo tem mar também, né? Aqui perto do polo não tem mar também, aqui nessa região? Tem. E aqui tem mar, não tem? Então, mesmo na superfície do oceano, medir a aceleração da gravidade, bem na superfície, vai ter o mesmo valor? Não. Não, porque o raio no Equador é diferente no raio próximo do polo. E já que o raio muda, a aceleração da gravidade muda. Acabamos de revisar, né? Que não é constante, não. A gente fingia que era constante para não ter que entrar nesses detalhes com vocês. Quem não conhecia a lei da atração das massas. Agora que nós conhecemos a lei da atração das massas, a gente sabe que não é igual à aceleração da gravidade. Falso. 04. Se colocarmos o corpo sobre uma mesa, ao nível do mar, a força de reação, a força-peso do corpo, será a força de contato entre o corpo e a mesa. Olha o que ele está dizendo. Está lá na mesa, botou o corpo na mesa. Ele diz que a reação ao peso é a força de contato que a mesa faz no corpo, a famosa força normal. E aí, peso e normal formam para ação e reação? Parabéns, garoto. Vou colocar aqui a Terra, ó. A gente já discutiu isso, tá? A gente já discutiu isso, nós vamos discutir várias vezes e é normal se esquecer. Não fica ofendido. Eu mesmo demorei a digerir essa história de que peso e normal não são para ação e reação. Ô galerinha, se a Terra atrai o corpo, que é o peso, o corpo atrai a Terra, que é o pelinha. Acabamos de fazer isso na 01, gente. Acabamos de afirmar na 01 que a reação à força gravitacional que a Terra exerce no corpo é a força com que o corpo atrai a Terra. Ação e reação, mesma natureza, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, atuam em corpos diferentes. São vários itens que provam que P e P' formam para ação e reação. Quando a Terra atrai o corpo, ele tende a cair, mas ele encosta na superfície da mesa. Ou seja, o corpo faz uma força contra a mesa, tentando descer. É a N', a reação anormal. E já que o corpo empurra a mesa empurra o corpo. N e N' formam para ação e reação. Força de contato. E essa? N, força de contato. E essa? Força de contato. Eu estou querendo te mostrar que se uma era gravitacional, a reação tem que ser... Se uma é de contato, a reação, a de contato, também tem que ser de contato. Se o objeto encostou na mesa, a mesa encostou no objeto. Isto é um para ação e reação. Isto é um para ação e reação. Isto é um para ação... Isso não! Isso é um absurdo tu dizer que é um para ação e reação. Até porque na terceira lei de Newton eu bati na tecla. A ação e reação jamais se anulam. Jamais se anulam, pois atuam. E olha só, o peso e a normal atuando no mesmo corpo na tua frente e tu disse que era ação e reação. Isso mostra que a nossa primeira aula de terceira lei do Newton não foi bem digerida. Isso mostra que tem que se voltar lá, ler de novo as leis de Newton, fazer um pouco mais de exercício. Quando eu te peço para fazer exercício, é o mínimo do mínimo, sabe, pai? O aluno que tem dificuldade tem que fazer muito mais, fazer a apostila toda. E vir na assistência para tirar dúvidas. Aliás, a coordenadora me cobrou hoje. Otávio, marca as tuas provas, que aí nós vamos marcar assistência para antes da prova. Adorei essa ideia. Né? Que meio que obriga o aluno a aparecer na assistência. Muito bom. Não adianta aparecer na assistência sem dúvida, sabe, pai? O aluno tem que vir para a assistência cheio de dúvida. E dúvida honesta. Não é dúvida, eu não sei isso. Isso não é dúvida. É tentar de verdade, ler a apostila, tentar de novo, falar com o coleguinha, tentar de novo. E aí vim, putz, esse exercício eu não sei responder. Professor, faz esse para mim que eu tentei de verdade e não consegui. Se tu
tu fizer isso, vira um gênio da física, da matemática, da química, do português. É só fazer isso. Estudar de verdade, ter dúvidas honestas e verdadeiras, procurar a resolução dessas dúvidas. Fazer isso ao longo de décadas, deixa o cara rico. Deixa o cara rico. Fazer isso ao longo das décadas. Deixa o cara melhor que os outros seres humanos, em termos intelectuais. Deixa o cara mais capacitado. E aí ganha mais dinheiro, tem empresa, ganha dinheiro de verdade, trabalhando pouco. E a maioria dos brasileiros trabalha que nem um burro e não ganha dinheiro, como diz o seu Jorge na música dele. Então tá. Olha só, 04, eu estou falando isso em homenagem, amigo, porque eu sempre falo sobre isso. Eu deixo muito claro para os meus alunos que quem estuda se dá bem na vida. E quem não estuda, come o pão que o diabo amassou. Se fode na vida. É assim que é a vida. Legal, né, cara? Então assim, estudou, vou me dar bem, vou ser feliz, vou ser 10. Não estudou, vai se arrombar, vai sofrer, vai ganhar R$1.000 por mês e se arrombar a vida toda. É assim que é a vida, cara. Então olha só, 04. Se colocarmos o corpo sobre uma mesa ao nível do mar, a força de reação, a força-peso do corpo, será a força de contato entre a mesa e o corpo? Não. Ação, reação. Ação, reação. A reação à força-peso não pode ser uma força de contato. Essa é gravitacional. Um absurdo. Um corpo colocado ora na superfície da Terra, ora na superfície da Lua, apresentará o mesmo peso e a mesma massa. Massa tudo bem, né, galera? Massa tudo bem, mas o G da Lua é o mesmo G da Terra? Não. Alguém lembra o G da Lua? 1.6. Oh, fiquei arrepiado agora. 1.6, o cara lembrou de cabeça. Certo? Porque não é normal, né? O normal é a gente lembrar que a da Terra é mais ou menos 10. Se o cara já lembrou das 3 ou 4 vezes que eu citei, que o da Lua é... já sai na frente, o cara já tem uma noção. Vai que é uma questão discursiva e o cara tem que exemplificar. Podemos, por exemplo, calcular o peso da Lua, cuja gravidade é 1,6, se a questão discursiva que tu sacou de cabeça a gravidade da Lua, o corretor dessa questão discursiva já vai saber que tu manja mais. É isso aí. Então, bobão. Ficamos apenas com a 01. Que bonita essa questão, cara. Uma questão que trabalhou vários aspectos discutidos na sala. Não tem problema nenhum, voltemos a ela. Se colocarmos um corpo sobre uma mesa, ao nível do mar, a força de reação, a força-peso, ele está perguntando, a reação do peso, será a força de contato entre o corpo e a mesa, que é a normal. Ele está dizendo que a reação do peso é a normal. Por que peso e normal não formam par ação e reação? Tem várias explicações. Uma, atuam no mesmo corpo e ação e reação jamais atuam no mesmo corpo. Outra, ação e reação tem que ter a mesma natureza. E aqui uma é gravitacional, a outra é de contato. Duas coisas que mostram que elas não podem formar um par ação e reação. E aí eu mostrei quem era ação e reação, né? P e pelinha. A Terra atrai o corpo atrai a Terra. Essas são ação e reação. Corpos diferentes, mesma natureza. O corpo encosta na superfície da mesa e empurra lá para baixo. É a M'. A mesa responde e empurra o corpo. Se o corpo empurra a mesa M', mesmo tipo, contato. Beleza? Fala, meu querido, desculpa. Não, só que eu queria que você me explicasse sobre essa normal. Ah, legal. É que assim, a aula sobre a normal é hoje ainda. Depois da correção da tarefa, passando a apostila daí, ó. Força normal, é a próxima aula. Mas a galera já tem uma noção sobre força normal, porque antes da aula sobre força normal eu citei o que era isso. Bonita a tua pergunta. Então olha só. Normal na física significa 90 graus, perpendicular. Quando a gente diz que uma força é normal, a gente está dizendo que essa força faz 90 graus com alguém. Que essa força é perpendicular a alguém. Por exemplo, eu agora. Qual é a força resultante em mim, galerinha? Por que é zero? Que lei que nos prova que se eu estou parado a resultante é zero? Tá. O cara tá fera, o cara lembra até a lei que nos mostra isso. A resultante é zero porque estou parado. Quem nos diz isso é a primeira lei de Newton. Quer dizer que não tem força nenhuma atuando em mim? Tem, a resultante é zero. Mas tem força atuando em mim. Quais são? Gravidade, se eu relaxar as minhas pernas eu caio, o que prova que a Terra está me atraindo. Olha aqui o meu corpo, representado como um ponto. Tem a força-peso me puxando para baixo. Mas tem que ter outra força para eu correr, o resultante dá zero. Que é a força normal, a força que o chão faz nos meus pés. Eu empurro o chão para baixo com o pé para me sustentar, o chão me empurra para cima, no pé. Concorda comigo? O peso também é 90 graus. Como é que é? O peso também O peso ele faz 90 graus quando a superfície é horizontal. Porém, hoje ainda nós veremos uma situação onde o corpo está num plano
inclinado? Nesse caso, ó, o peso faz 90 graus com o chão, que é horizontal, mas não com o plano inclinado. Beleza? Por isso que decorar que o peso faz sempre 90 graus é perigoso. O peso faz sempre 90 graus com uma superfície horizontal. Já a força normal, Lucas, ela vai se fazer sempre 90 graus com a superfície, mesmo quando a superfície estiver inclinada. Certo? Por isso que ela ganha o nome de normal. Por isso que a gente não fala que o peso é sempre normal. Porque ele pode não ser normal uma superfície. Bonita a tua pergunta. Tá, então a seta vai ser pra baixo ou pra cima? Em qual delas? Eu digo, tipo, do meu peso com o chão, do meu pé com o chão e do chão Ó, com o meu pé. exatamente. Essa aqui são isso aqui que a gente chama, amigo, a gente chama de diagrama de corpo livre. De corpo livre. Essa aqui, por exemplo, se eu estou agora aqui paradinho, ó, essas são as duas forças que atuam em mim. A terra me atrai para baixo, vertical para baixo, e o chão me empurra verticalmente para cima. Como a força normal que o chão faz em mim faz 90 graus com o chão, ó, faz 90 graus com o chão, é por isso que ela ganha o nome de força normal. Mas olha só que interessante. Se o sujeito estiver na horizontal e não tem ninguém apoiado nas costas dele, eu posso afirmar que a normal é igual ao peso. Ou seja, para calcular a normal eu vou fazer M vezes G. Não tem problema. Qual é a resultante? Zero. Quanto é que é 10 newtons e 10 newtons? Zero. Quanto é que é 10 newtons e 10 newtons? 20. Lembra do vetor? Vetor para o mesmo sentido a gente soma. Vetor para sentidos opostos a gente subtrai. Quanto é que é a resultante? Se a força resultante é zero, mas tem a normal e tem o peso. Normal para cima menos o peso que é para baixo tem que dar igual a... E menos passar para lá. Mas tu concorda que é intuitivo, gente? Eu não precisava ter feito tudo isso aqui para mostrar que a normal é igual ao peso. Porque se só tem duas forças atuando no meu corpo e a resultante é... Eu já concluo que a normal tem o mesmo módulo que o peso. Igual não é porque tem sentidos opostos, né? Certo? Mas em módulo é o mesmo valor, né? Minha massa é 70. Considerando a gravidade da Terra como 10, qual é o meu peso? 700 newtons. Qual é a normal atuando em mim agora? 700 newtons. Certo? Isso a gente já fez, na verdade. Hoje a gente ia fazer aula. A aula era para hoje. Continuar essa ideia da normal. Só vamos fazer uma coisa aqui. Além da normal agora, tá vendo? Eu tô apoiado assim, né? No quadro, certo? Assim o quadro eu caio. Beleza? Então aqui estou apoiado no quadro, ó. Tudo bem para vocês? Tu concorda que tem normal atuando no meu pé ainda? Tem que ter uma força me empurrando para cima do pé, né? Só que ela é maior, menor ou igual do que nesse caso aqui? Ela é menor. Porque quando eu me inclino e apoio, ó, uma parte do meu peso não ficou apoiada no quadro? Concorda comigo? Uma parte do meu peso acaba ficando apoiada no quadro. Isso só porque tem atrito, tá, gente? Se não tivesse atrito, a força seria idêntica. Agora, olha só. O quadro não está me empurrando? Para onde que está a força que o quadro me empurra? Apontando para vocês, não é? Concorda comigo? Essa força que o quadro faz em mim também é chamada de força normal, porque ela faz 90 graus com a superfície, que é o quadro. Ou seja, a força normal, eu posso dizer que ela é sempre igual ao peso? Não, isso é quando eu estou paradinho aqui na horizontal. Se eu for descer um escorregador, o peso já não vai ser igual ao normal. Vou te ensinar a calcular hoje a normal no escorregador, com um plano inclinado. Se eu me encosto na parede com 20 newtons, ela me empurra com quanto? 20. Qual é a normal agora entre eu e a parede? 20. É o meu peso que é 700? Não. Então dá para decorar que normal é igual ao peso? Não. A única coisa que eu quero que vocês saibam, por enquanto, sobre força normal, que força normal é a força que uma superfície faz em um corpo. E já que a superfície vai empurrar o corpo, ela vai empurrar sempre para fora da superfície. 90 graus com a superfície. Então, por enquanto, é isso que a gente precisa saber. Que força normal é a força que uma superfície faz em um corpo. Com que ângulo? Pronto, por enquanto é o que eu preciso. Se for um líquido, nós vamos aprender no que vem. A força que o líquido faz no objeto é chamado de empuxo. Arquimedes sabia calcular em 300 anos antes de Cristo já essa força. Olha que loucura. Vou te ensinar como é que se calcula empuxo. Certo? Ano que vem. Não conta pra ninguém, tá, Lucas? Só entre eu e você.
Empuxo eu brinco com a galera que é mija em verde. Mi é uma letra grega, tá? Que é a densidade do líquido onde o corpo está mergulhado. Gravidade da Terra, gravidade influencia. E V é o volume do corpo que está mergulhado no líquido. Tu vê, é bem fácil calcular a força que um líquido faz em um corpo. Mas só entre nós, tá? Porque ano que vem isso aí. Não conta pra ninguém, por favor. Empuxo é o nome. Tudo fica parado. A restante zero. Agora quando você apoia no quadro. Depois que eu me apoiei e fiquei parado, a resultante é zero. Continua sendo zero. Pessoal, olha só. Vamos para a questão 2. Tu vê, ó. Fomos dar uma discutidinha além ali da questão 1 e gastamos um tempo importante, mas é bem-vindo, é bem-vindo.